Estou de volta com o professor Bernardo Guido Vasconcelos, da Universidade da Madeira, e dirige o Centro John dos Passos, na Ponta do Sol, que é a terra natal de um avô do escritor John dos Passos, que era um dos mais famosos, foi um dos mais famosos escritores americanos da primeira metade do século XX. Na primeira parte, como eu disse no início, o professor Bernardo Vasconcelos veio aqui no Bedford fazer uma conferência sobre o escritor no Wade Museum, o Museu da Avaliação, e claro, tinha que vir aqui. Ouvimos já assim, os traços biográficos essenciais sobre o escritor John dos Passos. Tive que interromper e vou passar de novo a palavra, não preciso fazer perguntas, é só tocar no botão e a gente, porque o professor Vasconcelos tem um livro que está a sair sobre John dos Passos, não é? Mas pode continuar, estava a falar na... Efetivamente estou a preparar um livro sobre John dos Passos e a Madeira, e tínhamos ficado na visita de 1960, portanto, julho de 1960. Ele volta à Madeira com a esposa e com a filha, volta a ficar hospedado no Hotel Reed, e visita a Vila da Ponta do Sol no dia 20 de julho de 1960, portanto, onde é homenageado na Câmara Municipal. Há um almoço com os familiares e depois há uma sessão solene na Câmara, onde ele é homenageado. É descerrada uma placa na casa, na Vila Passos, que hoje em dia é a casa-mãe do Centro Cultural John dos Passos, portanto, precisamente oferta do Conselho Municipal para assinalar a visita de John dos Passos ao Conselho. É uma visita rodeada de muita expectativa pelos madeirenses também. Muita curiosidade relativamente à apetência que John dos Passos manifestava por coisas portuguesas e o querer saber o que é que ele iria fazer daí para a frente. Efetivamente, nesta fase de vida de John dos Passos, estamos a falar 10 anos antes da sua morte, ele também tinha primos madeirenses no Brasil, já tinha visitado o Brasil 2 vezes, voltou lá uma vez mais, e quando chega à Madeira, diz estar a preparar um livro sobre cultura madeirense, a cultura portuguesa, desculpa, e talvez, como estava na Madeira, fosse escrever alguma coisa sobre coisas madeirenses, até porque na altura da visita foi-lhe oferecido um exemplar das Ilhas de Arco e portanto, outras obras. Inclusivamente, ele foi visitado quando estava no Reeds pelo escritor madeirense Horácio Bento Gouveia. Portanto, havia também essa troca de informação. Efetivamente, ele volta a Portugal no verão de 1967, durante 2 meses, para fazer a investigação que levaria à publicação da sua última obra publicada em vida, que foi The Portugal Story, em 1969. Mas falou aí em Provincetown. Ele vinha passar algumas temporadas a Provincetown. Ele era amigo do Eugene O'Neill, que era um grande dramaturgo americano e que tinha Provincetown Players. Eles tinham faziam teatro aqui. O John Reed também era um jornalista, era amigo deles. E, portanto, ele tem essa forte ligação aqui. Quer falar um pouquinho disso? Portanto, ele já tinha escrito teatro, portanto, já tinha uma veia de dramaturgo e já tinha publicado The Garbage Man e Airways Inc. E depois, na altura que tem esse contacto mais próximo com os The Provincetown Players, que foi precisamente devido ao facto de estar casado com a Katie Smith, ela ter uma casa em Provincetown e ele ir lá com frequência, que ele acaba por enfim, fazer parte do grupo e escrever mais uma peça e depois publicar as 2 anteriores que já tinha publicado e essa nova, reunidas num único volume intitulado The Three Plays. Há de facto informação de que ele, enfim, estabelecia contacto com a comunidade portuguesa em Provincetown, maioritariamente pescadores, até em conversa com o neto, sei que ele era muito amigo de um pescador português, com quem conversava frequentemente, mas obviamente que o grupo de que ele fazia parte de artistas era um grupo
relativamente à parte. Que a comunidade portuguesa achava demasiado boémios, escritores e artistas. Mas isso também era do verve da própria Provincetown. Claro, claro. E quando o outro dia falou aqui no Bedford, apareceu um casal e é um senhor que conheceu John dos Passos, era vizinho dele, não é? Como é que é? Portanto, porque foi uma surpresa incrível. Portanto, o casal dirigiu-se a mim, o senhor disse que tinha tomado conhecimento que a conferência ia ter lugar e que tinha feito questão de vir, porque ele tinha conhecido John dos Passos. Portanto, ele tem a mesma idade que a filha de John dos Passos, a Lucy. Foram inclusivamente amigos de brincadeira e, entretanto, tinham perdido o contacto. Portanto, como deve imaginar, foi uma emoção que esse tipo de coisa tivesse acontecido. De repente, um pequeno mundo, vira tudo um pequeno mundo. No Centro João dos Passos da Madeira, o que é que vocês procuram fazer? O Centro Cultural João dos Passos surge do sonho americano da doutora Maria do Carmo Santos, entretanto já que eu conheci falecida. Muito bem, que era uma senhora tremendamente dinâmica, andou sempre atrás do governo. Não desistiu enquanto não conseguiu e, entretanto, o Governo Regional da Madeira adquire o edifício onde hoje é o Centro Cultural João dos Passos, a Casa-Mãe, em 1996, portanto no centenário do nascimento de João dos Passos. Inicia-se obras de recuperação e requalificação do espaço no ano 2000 e depois é inaugurada a 20 de setembro de 2002. Portanto, acabámos de fazer 18 anos, na altura com a presença da filha João dos Passos e do esposo e a neta, a Lara. Depois, em 2007, portanto, o centro tem uma exposição permanente dedicada a João dos Passos, tem sala também para exposição temporária. Tem 2 núcleos museológicos, portanto um quarto de dormir do século XIX, exemplificativo do que seria na altura que o Manuel Joaquim dos Passos, o avô, saiu da Madeira em 1830. E depois temos uma sala de reservados onde temos todo o acervo bibliográfico de João dos Passos, imensas traduções. A maior parte deste acervo foi colecionado pela doutora Maria do Carmo durante a sua vida. Ela também viajava imenso e sempre viajava a um país estrangeiro, procurava adquirir as traduções que existiam de João dos Passos. Temos imensas traduções, temos algumas edições que são primeiras edições e procuramos sempre, enfim, enriquecer o nosso acervo. Temos uma biblioteca com serviço educativo onde tentamos fazer paddy papers e ações de sensibilização com os miúdos para quem foi João dos Passos. O ano passado fizemos uma exposição intitulada João dos Passos, A Life in Writing, com toda a sua obra. Fizemos roll-ups e este ano contamos a ir às escolas com ações de sensibilização também, sobretudo a nível do secundário. Temos seminários, neste momento acolhemos temos lá o Working Space dos Nómadas Digitais, que é um projeto também relativamente pioneiro. Pode explicar o que são isso, os nómadas digitais? Portanto, sim, não é propriamente novo, já existia. Basicamente consiste em trabalhar remotamente onde quer que se esteja no mundo. Portanto, ter um computador, ter conectividade e depois trabalhar wherever. E durante a pandemia havia fortes restrições a viajar e a Madeira sempre foi um dos sítios relativamente seguros para onde se podia ir e trabalhar. E o Governo Regional, através da Startup Madeira, pegou nessa oportunidade, que acabou também por ser uma oportunidade, fez uma parceria connosco em termos da cedência do espaço para onde iria funcionar o Working Space dos Nómadas Digitais. E tem sido um tremendo sucesso. Portanto. Mas o nómada digital é uma pessoa que trabalha para qualquer companhia, pode ser a sua própria empresa, mas não tem que estar fisicamente num lugar, pode estar em qualquer sítio. Então, por que não ir para um lugar agradável, com um belíssimo clima, lindíssimo, como a Madeira é? E a Madeira tem feito um trabalho, os Açores também estão a tentar fazer isso, mas não conseguem, não têm o mesmo clima, não têm o mesmo ambiente. Então, a Madeira, quantos nómadas digitais tem a Madeira? Portanto, segundo os últimos dados da startup, já tinham inscritos, obviamente não passam lá todos ao mesmo tempo, 14 mil nómadas. Nós 14 mil no nómadas. centro temos uma média varia também, mas chegámos a ter 30, 50 pessoas por dia, entrar e a sair.
Alguns veem no início o conceito de nómada digital e trabalhar num determinado sítio durante pouco tempo e depois move on. Mas a Madeira foi de tal forma apelativa que eles vinham por uma semana, depois acabavam por ficar um mês ou dois. Tivemos muitos casos de gente que veio, foi e voltou. Há algum dado sobre quantos ficaram lá? Eu pessoalmente não tenho esse dado, mas alguns procuraram fixar-se, até porque depois há toda uma rede de atividades que se constroem à volta da vinda de nómadas digitais. Houve alguma adaptação que foi necessária fazer por parte da Madeira, a nível de alojamentos, a nível de renta-cars, a nível de tanta coisa. Portanto, o comércio também se adaptou. Tem piada que o comércio, a nível de restauração, na Vila da Ponta de Sol, acabou por inovar e introduzir pratos vegetarianos, que não era uma prática muito corrente. Muitos Portanto, desses nómadas são da nova vaga. Uma adequação ao público. Sim, e agora, felizmente, temos o regresso do turismo em força. Por isso, sim. E agora, portanto, houve uma espécie de casamento entre o turismo tradicional e o nómada digital. Que tem trazido uma enorme atividade acrescida ao centro e um entre e sai de gente, nacionalidades diferentes, intercâmbio de culturas muito interessante. O centro é um belíssimo espaço. E também a vila é um lugar. Daqui vai para a Virgínia. Em viagem relacionada com João dos Passos. Quer explicar? Sim, tendo vindo aqui a falar sobre João dos Passos, a ligação à Madeira, e tendo também a felicidade de ter uma relação de amizade com a família de João dos Passos, vou hoje para Richmond e vou visitar amanhã Spencer's Point, a casa de família, o Family Farm. Já lá esteve ou é a primeira vez? É a primeira vez. É a primeira vez. E depois vou para Charlottesville para visitar a biblioteca da Universidade da Virgínia, onde está toda a coleção de João dos Passos, e com quem nós também estamos a trabalhar para a cedência de fotografias, também com a autorização da família, para a nova exposição permanente sobre João dos Passos. E, portanto, quem é que está da família? A Lúcia, não é? Lucy, que ainda é viva? Da Lucy, o John dos Passos Cogan, que é o neto, que neste momento é o curador do legado do avô. E, em princípio, porque é um museu, aquilo Não, a casa, portanto, quando está sai... aberta, está aberta a visitas, é? Eles acho que neste momento ainda não, mas preservam o escritório, que era de João dos Passos, tal como estava. Mas quem quiser ir lá visitar, vai ou não? Eu penso que, combinando com a família, eles não se devem opor, mas não é propriamente como acontece com algumas casas. É estranho, porque há várias casas de escritores na América que estão abertas ao público. Mas acho que não é o caso neste momento ainda. Se alguém lhe perguntasse, olha, eu nunca ouvi falar de João dos Passos e eu gostava de ler alguma coisa dele, o que é que você recomendava? Eu recomendaria, o que eu digo sempre é que eu começaria pela The Best Times, an Informal Memoir, os melhores tempos, que ele publicou em 1966, fazendo uma retrospectiva à sua vida e narrando precisamente os melhores tempos dessa mesma sua vida. Permite-nos ficar com uma ideia confortável de quem foi João dos Passos, do homem, da sua visão do mundo, da sua relação. Portanto, isto é uma obra autobiográfica, mas depois, se formos para a ficção, Three Soldiers apesar de ser um romance relativamente amargo, anti-guerra, tem obviamente interesse, como tem toda a sua obra, mas se quisermos conhecer a veia modernista e aquilo que celebrizou João dos Passos enquanto escritor modernista, leríamos o Manhattan Transfer e depois a trilogia USA. E o livro sobre Portugal? Tem interesse? Sim, claro que é um livro escrito por um estrangeiro sobre Portugal, mas sim. O que é que está traduzido para português de João dos Passos? Existem mais traduções para português do Brasil do que para português europeu. Aliás, isso foi uma das queixas feitas na altura da visita de 1960, ou uma das coisas apontadas pelos jornalistas. E é um facto que depois da visita de João dos Passos em 1960 há uma série de algumas traduções que saem quase imediatamente a seguir.
Não existem muitas. Temos o Manhattan Transfer traduzido, Os Três Soldados, a trilogia USA. E pouco mais. E pouco mais. Sem pena. Nós estamos no final do nosso programa. Meu caro, muito obrigado por esta conversa aqui. Eu já agradeci também no museu ter vindo cá. Eu não agradeci, mas agradeço aqui aos madeirenses, ao Clube Madeirense, que foi muito simpático, apoiando também essa sua vinda aqui, oferecendo um coquetel de recepção com vinho da Madeira. Queria também, se me permite, só deixar uma nota de agradecimento pelo amável convite que me foi feito e também pela amável e calorosa recepção que tive ontem no Whaling Museum. Foi excelente, foi um excelente público. Muito obrigado, boa viagem de regresso para a Madeira, telespectadores amigos, até ao nosso próximo programa. Mais uma vez, obrigado por terem estado connosco.